E o Corinthians já pode pedir música no Fantástico, mas o motivo não é positivo. A diretoria alvinegra acaba de completar a terceira atrapalhada em pouco tempo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também: Pedro Raul já é mesmo do Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixa seu like para ajudar esse vídeo a chegar para mais pessoas. Combinado? Hora de falar sobre o Corinthians. Muitas atualizações. A primeira delas, Pedro Raul de fato fechou com o Corinthians. Informação trazida na noite dessa terça-feira pelo César Luiz Merlo, jornalista argentino, dá conta de que o martelo está batido. O Corinthians acertou a compra junto ao Toluca do Pedro Raul. Não há valores citados na matéria, fui checar com uma fonte do Corinthians. A pessoa admite as conversas, admite o interesse, admite que esse modelo de negociação compra do atleta, mas ainda existem alguns pequenos detalhes para serem resolvidos antes do anúncio. E é normal que o Corinthians passe a ser mais prudente até por conta das últimas perdas. Alguns atletas que foram anunciados, mas não foram de fato efetivados como reforços. Pedro Raul não foi bem no Toluca, passagem discreta, como já havia sido também no Vasco da Gama, atacante que não tem sucesso desde que passou pelo Goiás na temporada de 2022. Para completar sobre o timão, Corinthians ainda não desistiu de forma oficial do Mateuzinho. A operação para empréstimo está desfeita. O Mateuzinho está voltando para o Flamengo. Mas o Corinthians prometeu para os próximos dias uma proposta para comprar o atleta, 2,5 milhões de euros fixos, mais 1,5 milhão de euros em bônus. Tendência que o Flamengo recuse, até porque já teve uma proposta bem melhor de 5 milhões de euros do Red Bull Bragantino. Sobre Rodrigo Garro, não foi inscrito no Campeonato Paulista e está fora do jogo dessa quarta-feira contra o Ituano. O prazo para inscrição nessa segunda rodada se encerrou na terça. E a inscrição não aconteceu porque o Corinthians ainda não conseguiu pagar as duas parcelas iniciais da compra do atleta. O Tadieres disse que só libera o transfer assim que receber a grana, são 4 milhões de dólares. E aí tem uma informação importante. Há estabelecido no contrato entre as partes uma multa de 30% em cima dos 4 milhões de dólares se o Corinthians não fizer a quitação dessa parte até sexta-feira. O presidente do Tadieres, o André Suassi, foi perguntado sobre a chance de um negócio com o Corinthians ser desfeito com a volta do Garro para a Argentina. A resposta foi, abre aspas, não há chance de ele voltar. O Corinthians pagará e aí o Tadieres enviará os documentos do transfer, fecha aspas. É o presidente do Tadieres demonstrando otimismo em receber essa grana, mas só vai liberar o atleta quando receber o dinheiro, até por isso o Garro não foi anunciado e nem pode estrear pelo Timão. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians, que segue trazendo péssimas notícias. A novidade da terça-feira, Timão desistiu de forma oficial de Mateuzinho, atleta que desde a semana passada treinava com o restante do elenco, chegou a fazer parte daquele elenco que esteve treinando no Parque São Jorge diante de torcedores. Motivo da desistência, um não acordo entre Flamengo e Corinthians em relação à opção de compra. Ele ficaria por empréstimo de uma temporada, o Corinthians queria que o valor para compra fosse de 6 milhões de euros, o Flamengo pretendia que não houvesse valor de compra, mas se tivesse que ter um valor, que esse valor fosse de 11 milhões de euros. Diante desse impasse, o Corinthians anunciou a desistência do atleta. O Flamengo aguarda que o Mateuzinho se apresente nessa quarta-feira e já passe a treinar com o restante do elenco, que está no Brasil. Os titulares estão em Orlando, nos Estados Unidos, e dessa maneira ele pode inclusive aparecer na equipe do Flamengo, que está disputando o Campeonato Carioca, quarta rodada marcada para o final de semana, sábado, contra a Portuguesa do Rio. Por que no começo do vídeo falei em terceira atrapalhada e com direito à música no Fantástico? É que nos últimos dias o Corinthians já havia sido pego com outros erros da diretoria. Primeiro e mais grave deles, a perda de Lucas Veríssimo, zagueiro que seria comprado do Benfica, 8 milhões de euros, estava tudo certo. Desde 28 de dezembro, Corinthians tinha a possibilidade de assinar o contrato. Estava tudo acertado entre as partes, faltava só que o Corinthians assinasse a compra do jogador nesses 8 milhões de euros. O Corinthians não fez essa assinatura. No final das contas, o Al Duhail do Qatar ofereceu 9 milhões de euros e levou o jogador. O Veríssimo, que participou de toda a pré-temporada, estava inscrito no Paulistão, nem sequer estreou. Não bastasse isso, o Corinthians ainda cometeu um outro equívoco grave. Quando do anúncio do seu patrocínio novo, a VaideBet, 360 milhões de reais para um contrato de 3 anos, ficou divulgado pelo presidente Augusto Melo que a multa para quebra do contrato com a Pixbet ficaria sob responsabilidade da nova parceira. Não é verdade.
assessoria de imprensa divulgou que o Augusto se confundiu, trocou as bolas e quem vai pagar a multa de 20 a 30 milhões de reais será o próprio Corinthians, com dinheiro que será descontado da Vai de Bet. A esses dois problemas soma-se agora a questão do Mateuzinho e há mais uma coisa pra gente ficar de olho. Vocês repararam que o Rodrigo Galo, que já tá há um tempão treinando por aqui, ainda não foi apresentado, certo? Não houve o anúncio oficial, vestindo a camisa, aquela coisa toda. Tudo porque o Tadieri só vai liberar o atestado a partir do momento em que o Corinthians fazer a primeira quitação da parcela. O que poderia acontecer nessa segunda e terça não rolou. Vamos ver se acontece nessa quarta, mas já tem gente começando a achar que o Corinthians também corre o risco de perder o meio atacante argentino. O que você pensa de toda essa confusão? Usa o espaço para comentário. Quero muito saber a sua opinião. Combinado? Caso Mateuzinho. Eu acho difícil de explicar, tá? Eu acho difícil de explicar. Eu só vou aceitar uma explicação começando com desculpas, com um pedido de perdão. Porque eu acho que o perdão, ele é nobre, sabe? Se qualquer um que pedir perdão para mim, eu aceito. Eu aceito. Se pedir desculpas, poxa, erramos, pedimos perdão, não deveríamos ter trazido o jogador para São Paulo, colocado a camisa do clube, treinado, vestido essa grande camisa do Corinthians, enfim, né? Admitir o erro. Assim, só há como você perdoar alguém quando há arrependimento. Então, é claro que precisa ter um fruto de arrependimento para que o torcedor venha perdoar, né, o que tem sido feito, tá? Agora, se chegar, né, com aquele discurso, não aceitamos, né, o Corinthians não vai ser mais vitrine para ninguém, o Corinthians não sei o quê, foi por isso que nós não queremos mais o Mateuzinho. Cara, esse discurso seria lindo se fosse, né, há 15 dias atrás, há 15 dias, por exemplo, sem o jogador se apresentar no clube, sem o jogador vestir a camisa do clube, sem confirmar que o jogador estava contratado, entendeu? Porque tudo o que o Flamengo quis de privilégios no contrato, inicialmente foi aceito. Porque se não fosse aceito, é simples essa matemática, tá? É simples. Se não fosse aceito, o jogador não estaria treinando no Corinthians. O Tite deu entrevista lá no Flamengo, dizendo, já falando em tom de despedida, que o Mateuzinho era muito bom, enfim, várias situações, tá? Agora, qual foi o grande erro? O grande erro foi negociar com o Flamengo, aceitar o que o Flamengo impôs, né? E depois, numa conversa entre eles, alguém lá, né, com juízo, eu não vou citar nem quem acertou nem quem errou, porque é um corpo, né? Eu acho que quando acerta um, acerta todos, errou um, errou todos. Se não for isso, aí teria que realmente, né, se não for para trabalhar dessa forma, então vai ter que realmente rever algumas coisas e alguns cargos. Agora, eu estou bem calmo, né? Eu estou bem calmo, mas assim, o amadorismo, nesse caso, foi algo absurdo, tá? Eu estou tentando me lembrar de quando aconteceu isso na carreira, há muitos anos mesmo, acho que há 15 anos, quase 20 anos aconteceu isso no Santos. Estou tentando me recordar um jogador que treinou lá e não estava contratado. Eu ainda vou lembrar qual é esse jogador, tá? Vou lembrar ainda. Mas isso é de um amadorismo que o futebol atual hoje não suporta mais. Você negociar, né, com um clube, contratar um jogador de um grande clube do futebol brasileiro, trazer ele para um outro grande clube do futebol brasileiro para treinar e ele nem é seu jogador. Enfim, é uma irresponsabilidade tremenda. E o que foi aceito de início
Foi um absurdo. Esse menino não tinha nem que sair da Gávea. Por exemplo, não ter um passe fixado, não ter eu falo passe, né? Porque eu sou das antigas, meu irmão, né? Enfim, na história do futebol é difícil você ver esse tipo de situação, ainda mais nos tempos de hoje. E ver, né, inicialmente o Corinthians aceitar o que o contrato, né, estava ali, né, sugerindo, foi algo incrível. Esse rapaz não podia ter saído do Rio de Janeiro. O Corinthians ia aceitar, além do valor, não ter um valor fixado de compra, né? Como é que pode? Não, eu comprei aqui o jogador, sabe? Eu comprei aqui um carro, mas ele não tem volante, não tem roda. Eu percebi só agora. Eu comprei um celular, mas não veio o carregador, não veio nada, tá? Não veio nem a memória do celular. Pô, cara, você não pode fazer uma negociação, o cara começar a treinar lá e você perceber coisas que você não tinha percebido. Pelo amor de Deus, né, velho? Hein? Pelo amor de Deus. Essa é a verdade. Tinha uma cláusula que o Flamengo podia pedir o jogador de volta a qualquer momento. Meu Deus do céu. Aí eu diria, filho, aí não dá negócio aqui não, meu irmão. Hein? Quando negocia com o Flamengo, você tem que negociar aqui, meu amigo, de igual para igual. O Flamengo não tá aqui, o Corinthians aqui. E o Flamengo também não tá abaixo do Corinthians. Tem algumas situações que o Flamengo tá aqui melhor, outras situações que o Corinthians tá. O Flamengo não tem estádio, o Corinthians tem. O Flamengo não precisa se preocupar em pagar estádio. Flamengo, quando você negocia Flamengo e Corinthians, é aqui, amigo. Você não tem que ficar acuado e achar que você tem que aceitar tudo do Flamengo. E aí depois depois decide voltar atrás. Hein? Isso não faz sentido, tá? E outra, esse papo aí que todo empréstimo tem cláusula de retorno, isso é papo furado, meu irmão. Cada contrato é um contrato, entendeu? Pô, você fazer uma cláusula de retorno pro Paysandu, pro Avaí, é uma coisa, meu amigo. Agora, você é o Flamengo e vem com um papinho de cláusula de retorno imediato ao Corinthians, nota do Matheus França, tá? Nota do Matheus França. O Esporte Clube Corinthians Paulista informa que encerrou as negociações com o Clube de Regatas Flamengo pelo empréstimo lateral direito Matheus França. O Corinthians não aceitou 3 exigências do Flamengo pelo acordo. Nenhuma taxa de vitrine, o Corinthians propôs 20%. Valor de compra pré-fixado em 11 milhões de euros. Cláusula de retorno imediato, que é mais um acerto do canal Café do Setorista. Tudo isso aqui eu trouxe para vocês, tá? Tudo isso aqui eu trouxe para vocês. Nesta terça, o Flamengo solicitou a assinatura do contrato sem os pontos acima ajustados ou o retorno imediato do jogador. Como não houve acerto entre as equipes pelo empréstimo, Matheus França deixou as dependências do CT Joaquim Grava. Só faltou aqui o pedido de desculpas na nota oficial, que não faz mal a ninguém, tá? Que não faz mal a ninguém, porque a maneira que a nota foi dada, parece que o jogador não estava no clube treinando, inclusive participando de jogo de treino aberto. Isso foi um grande erro. Tá? A torcida do Corinthians merecia um pedido de desculpas pela vergonha que passou. E não adianta a gente querer se enganar, tá? Estamos passando vergonha. A imprensa, aqueles que já não gostam do Corinthians, nem quando o Corinthians acerta, vão detonar, entendeu? E com razão, e não tem como defender. Então é isso aí, família. Ficamos aí com um giro de notícias do Corinthians, informações aí de última hora atualizadas aí pelo jornalista Jorge Nicola e também Samir Carvalho, que vem trazendo informações no seu canal. O canal dele é Café do Setorista. Quem não tem o canal aí na inscrito, é só procurar no YouTube que já acha. E assim também do Nicola, é só procurar aí canal do Nicola que você já vai
Acha os canal deles que falam de vários clubes aí. Valeu, rapaziada? Então, rapaziada, essa questão do Mateuzinho foi complicado demais. E agora tem a chegada de Pedro Raul. Um bagre à vista. Um bagre à vista. Essa é a definição para a contratação de Pedro Raul, que chega aí para nos trazer muita raiva. Pedro Raul é ruim demais. Você tá doido, caneludo, rapaz. O cara não sabe nem correr, não tem velocidade, não tem domínio. Fazia gol pra caramba na época de Goiás. Pô, se ele jogar o que jogou no Goiás no Corinthians, aí sim, ótima contratação. Mas se ele jogar o que jogou no Vasco, no Toluca e lá no time do Japão, no Corinthians, já era, esquece. Pior contratação do ano. Já não basta essa vergonha, questão aí do Mateuzinho. E agora essa contratação aí perde rápido, já era. Nos pegou aí desprevenido, porém, esta é a minha opinião. Não vale de nada, o que vale mesmo é a sua. Deixa aí no comentário a sua opinião sobre tudo que foi falado aí no vídeo. E se você acha que a contratação de Pedro Raul é uma boa para o Timão ou não. Deixa a sua opinião, deixa o teu comentário. Se ficou no vídeo até aqui, não esquece de deixar aquele like maroto e de se inscrever no canal para estar fortalecendo o nosso trabalho, estar trazendo vídeo do Corinthians todo santo dia para você não perder nada relacionado ao Timão, valeu? Nosso vídeo aqui, nosso canal aqui é um canal que pega notícias do Corinthians. A gente pega todos os noticiários do Corinthians e reúne um só. E você pega a notícia mastigada e é só assistir, para você não ter que ficar caçando várias notícias por aí. Valeu, rapaziada? Tô ficando por aqui agora de verdade. E um grande abraço no teu coração. Tchau, tchau. Fui.